Os irmãos vejam que mensagem tão linda, irmãos. Eu estava meditando na secretaria e achei até difícil de anotar alguns trechos, porque aqui está tão bem explicadinho e fala ao nosso coração. Essa mensagem explica o que é o irmão Aldo, como ele é fruto do outro Consolador, e como ele é a garantia da nossa igreja e é a grande esperança para a humanidade. Porque, irmãos, não há igual ele em lugar algum. A Santa Vó Rosa dizia: nenhum de vocês tem meus dons, só o meu sobrinho Aldo. E apontava para ele. Ela dizia: vocês podem procurar no mundo inteiro, vocês não vão encontrar, é só ele e eu. Os irmãos vejam o tesouro e a preciosidade que nós temos em nossa igreja. Eles são exclusivos, únicos. E tivemos a glória de pertencermos à igreja deles, que eles fundaram em nome de Jesus, por ordens de Deus e com toda a perfeição e sabedoria dos céus. Então vejam, irmãos, que se não fosse o irmão Aldo, quando a Santa Vó Rosa foi para o céu, como que esta igreja ficaria? Nós nem saberíamos que ela é o Consolador, porque ela nunca falou. Nós nem saberíamos o galardão que ela herdou. E, portanto, não poderíamos crer nela de todo o coração e merecer todo o poder dela de Consolador em nosso favor, em favor da nossa igreja. Mas quem que revelou para nós que ela é o Consolador da promessa de Cristo? Foi o dom do primaz. E com isso, irmãos, o irmão Aldo conseguiu também segurar o povo. Porque quando a Vó Rosa subiu, qual pergunta que pairava em nossa ideia? E agora, como vai ficar a nossa igreja? Ela é o esteio, é a garantia, ela é os dons, é Jesus, é a pessoa de Jesus entre nós, e foi para o céu, o que será de nós? Não ficava essa ideia em nossa cabeça? Então, irmãos, ele conseguiu conquistar os nossos corações, conquistar a nossa fé, provar para nós que ela não morreu, que ela não foi derrotada, que essa igreja não foi vencida, mas muito ao contrário, que daí para frente essa igreja iria galgar vitórias maiores, ia crescer muito e no final seria conhecido por toda a humanidade. Ele disse isso, irmãos, com uma fé, com a inspiração de Deus, com a unção do Espírito Santo. E através do poder dominador que ele já possuía. Porque não adiantaria ele falar isso sem ter dons, sem ter poder, sem ter méritos, sem ter virtudes. Mas acontece que ele já nasceu para isso. Ele nasceu para ser sucessor dela, ele já nasceu provido do dom de discernir de um modo perfeito. E nasceu dotado de todas as virtudes do Espírito de Deus, a semelhança dela. Então a palavra dele, nos ensinando que ela era o Consolador, foi uma palavra ungida, uma palavra viva, uma palavra poderosa que animou os nossos corações, que uniu o nosso povo, uniu os obreiros, deu coragem aos pastores de continuar pregando, deu coragem aos coristas de continuar cantando, porque tínhamos a certeza que a Santa Vó Rosa era viva, santa, poderosa e eternamente o Consolador da promessa de Cristo. Mas quem garantiu isso e quem dominou o nosso espírito para a gente crer nela como ela é, Espírito Consolador, foi o dom do irmão Aldo.
Naquela época, ele salvou a nossa igreja de uma derrota e de um extermínio. Porque muitos no mundo, quando souberam que a Santa Vó Rosa tinha falecido, fizeram festa. Porque não gostavam da nossa igreja e nem dela, e queriam ver a nossa derrota. Então eles diziam, agora eu quero ver se a igreja vai crescer, se a igreja vai para frente, se a igreja vai continuar poderosa e vencedora. E justamente, irmãos, a palavra do irmão Aldo realizou um milagre não só na vida da direção, mas em nossos corações de centenas e milhares de apostólicos. Porque foi uma palavra ungida, poderosa, abençoada, cheia de amor. Entenderam? Porque ele, quando nos ensinou que ela é o Consolador, ele transmitiu o amor dela para nós. E nós passamos a sentir consolo, alegria, bom ânimo, coragem, fé, forças para continuar avante. E começamos a anunciar o nome dela na hora milagrosa, como uma nova santa e como Espírito Consolador da promessa. E como a nossa palavra não era vazia, porque era inspirada e ungida pelo irmão Aldo, o último profeta de Deus, então milhares e milhares de ouvintes, de corações sedentos da verdade, de pessoas humildes, sinceras, verdadeiras, pessoas inocentes espiritualmente, então acataram a nossa palavra com fé e alegria. E o que a Santa Vó fazia para provar esta verdade? Realizou milagres maravilhosos. Milagres de todos os tipos, curando todo tipo de doença, ressuscitando até mortos. E também agindo sobre a natureza, realizando poderes maravilhosos, até evitando fenômenos atmosféricos em outros países, onde havia um apostólico, uma apostólica lá redizindo. E ela, irmãos, com os seus milagres, provava o poder dela. E nós líamos os testemunhos no programa, e o povo percebia que eram verdadeiros. E é quando a igreja cresceu. E aqueles que pensavam que havia nos derrotado, teve uma derrota muito grande. Porque esta igreja não viu retrocesso. Muito ao contrário, nem estabilizou, mas cresceu, se desenvolveu, foi conhecida no Brasil todo, reconhecida e até respeitada por autoridades e por pessoas de grande responsabilidade no país. E não foi o poder do irmão Aldo que nos deu tudo isso? Foi ele, irmãos. Nós não tínhamos nada, nem mesmo na parte material. A nossa igreja sede era um salão alugado, que não era próprio para uma igreja. Era muito simples, nem forro não tinha. Mas o irmão Aldo, irmãos, do pouco ele realizou o muito. E conseguiu tudo para nós, não só na parte material, porque a igreja se desenvolveu, cresceu, se espalhou. Tínhamos, acho que 30 congregações, em pouco tempo já tínhamos centenas. Hoje temos 300 e tantas igrejas, até no exterior, mas tudo por um milagre de quem? Da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. Mas vejam, irmãos, o poder que ele recebeu, inclusive de realizar grandes milagres, o próprio irmão Aldo. E muitos pediam a cura à Santa Vó Rosa e depois sonhavam com um santo e saravam. Eles não conheciam ainda o irmão Aldo e eles escreviam. Eu pedi para a Santa Vó Rosa a sua bênção e sonhei com um médico, todo de branco, que entrou no meu quarto e me curou. Então vejam que aos poucos
o nome dele foi sendo conhecido e principalmente o poder dele foi sendo manifestado de um modo extraordinário, realizando também ele, em nome da Santa Vó Rosa, todo tipo de milagre. Não havia empecilho na frente deles que eles não pudessem resolver, como fazem até hoje. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que os santos apóstolos, os santos profetas, começaram a pedir a Deus que queriam vir com o irmão Aldo para abençoar o povo, para estar em nossa sede, para estar em nossas congregações, porque perceberam que a igreja só tinha vitória e ia marchar para a vitória final. Então eles queriam ajudar. E foi quando Deus unificou o seu poder. Isso a direção da igreja muitas vezes nos ensinou. No passado, por exemplo, lá no céu, o profeta Moisés ficava junto com o povo dele. O povo que ele conquistou para Deus. Ele não ficava vindo na terra abençoar esse, abençoar aquele. Não, ele ficava lá no céu com o povo dele. E assim os outros profetas. E os apóstolos também. Mas quando eles perceberam que esta igreja pegou uma marcha firme para ganhar todas as vitórias, porque a Santa Vó Rosa se tornou no Consolador e passou a responsabilidade para um santo inédito, um profeta verdadeiro que nasceu para isso. Então eles começaram a pedir e Jesus permitiu. Então o Santo Irmão Aldo começou a trazer os santos profetas em nossas reuniões, começou a trazer os santos apóstolos, e todo o poder dos céus então se uniu. Os profetas não ficavam mais lá separados no céu, cada um no canto com o seu povo, que eles conquistaram na época deles. Não, eles se uniram para vir ajudar o irmão Aldo. Se uniram aos santos apóstolos também para vir defender a nossa igreja. Entenderam, irmãos? E foi aí então que Jesus entregou a igreja nas mãos de Deus. Como está no Apocalipse, que no final dos tempos isso aconteceria. E Deus passou a reinar sobre o seu povo através de quem? Do seu último profeta. O nosso santo irmão Aldo. E foi aí, irmãos, que esta igreja não só cresceu e se desenvolveu muito, como também se tornou mais fiel, mais consagrada, mais santificada, mais unida. E tivemos dali para frente batismos grandes, de pessoas que vinham de todas as partes do país, para se batizar nas águas, e a igreja foi desenvolvendo até no exterior. Mas notem, irmãos, que o irmão Aldo deu provas suficientes e necessárias do poder dele, como está nesse boletim. Porque ele revelou tudo o que faltava, porque a Santa Vó Rosa revelou uma parte mais básica, para afirmar esta igreja na verdadeira fé, na verdadeira doutrina, e implantou a verdadeira disciplina para garantir a vitória da igreja. Mas muita coisa ela precisou deixar para ele revelar. Nós não sabíamos, por exemplo, como que a Maria Santíssima atuava. Não sabíamos. Sabíamos que ela era muito poderosa, que ela era a rainha do céu muito linda, e ajudava muito a Santa Vó Rosa na obra de nossa igreja. Sabíamos muita coisa, mas não sabíamos propriamente o ministério que ela realizou ainda na terra, quando ela viveu ao lado de Jesus e dos santos apóstolos. Mas o irmão Aldo, irmãos, nos ensinou a crer na Virgem Maria com muita gratidão, porque o ministério dela foi a garantia da vitória do reino do céu. Então, através da direção, o irmão Aldo nos explicou que quando Jesus foi ao céu, a tendência
do passar dos anos, dos meses, dos séculos, era que o povo fosse se distanciando dele. Porque ele só iria voltar na época da regeneração, quando ele enviasse um outro consolador semelhante a ele para restaurar sua verdadeira igreja. Mas isso demorou quanto? Quase 2000 anos. Então, quem garantiu a fé no poder de Jesus durante todos estes séculos? O irmão Aldo nos ensinou que foi a Virgem Maria. E ela lá do trono dos céus, ela ouve os pedidos, os rogos, as orações, principalmente de pessoas simples, de pessoas humildes, de pessoas bondosas, de pessoas inocentes. E houve também muito clamor das crianças. E durante todos esses séculos, ela foi abençoando e curando e realizando grandes milagres, sinais e prodígios. Em todas as nações da terra, onde havia uma pessoa que tinha mérito, que clamasse por ela, ela sempre agiu em favor e realizou milagres. E o irmão Aldo nos ensinou que foi isso que garantiu que a fé no nome de Jesus não se extinguiu. E o povo, principalmente os humildes e os sinceros, conseguiram continuar crendo em Jesus como Salvador e muitos recebendo também os méritos, a salvação e os méritos que Jesus deixou para os fiéis. Então, quem garantiu tudo, o irmão Aldo nos ensinou, foi a Virgem Maria. Mas enquanto ela viveu na terra, irmãos, nós não sabíamos que ela foi como mãe dos apóstolos, nós não sabíamos. Foi o irmão Aldo que nos ensinou, que depois que Jesus ressuscitou, ela, irmãos, realizou um ministério glorioso. E quando os apóstolos precisavam de um conselho, de um consolo, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé e de coragem, eles procuravam ela. E ela, com aquele amor, com aquela paciência e com toda a santidade, ela foi garantindo a união dos santos apóstolos. E aquela igreja foi vencendo enquanto foi fiel, mas Virgem Maria foi preponderante para a salvação dos humildes. Entenderam? E também o irmão Aldo nos ensinou que até hoje, irmãos, ela realiza grandes sinais, milagres e prodígios e ouve a prece dos inocentes e muito ampara a nossa igreja. Não só amparou a Santa Vó Rosa desde o berço, ajudando a Santa Vó Rosa também a ganhar o seu galardão. Não só amparou o irmão Aldo desde que ele nasceu, a Virgem Maria sempre o guardou, o amparou, o protegeu e ajudou a Santa Vó Rosa a prepará-lo como o último profeta de Deus. Mas a Virgem Maria, irmãos, é também como Rainha do Céu, ao lado de Deus, a vitória desta igreja. Porque ela não nos abandona, ela nos ampara, ela nos protege, ela ouve os nossos rogos, realiza grandes sinais e milagres na vida do nosso povo. Ontem eu estava lendo uma carta que uma ouvinte nos escreveu, contando o seu testemunho. Então ela disse, eu tinha uma doença tão esquisita, que às vezes me atacava à noite. Eu ia dormir bem. Quando acordava, estava tão mal que não conseguia me mexer na cama. E muito vômito, e até meu corpo inchava, ficava com manchas. E ninguém conseguia descobrir que doença era. E eu ficava muito tempo sem poder me levantar. E eu tinha 2 filhinhos pequenos. E um deles de 3 anos. Numa ocasião que me deu esse problema, ele chegou perto da cama e falou, mãe, eu estou com fome, eu quero uma madeira. E ela disse, meu filho, você vai ter que esperar, eu não estou conseguindo nem me mexer na cama. Eu estou muito mal, não estou conseguindo me levantar, você vai ter que esperar. Então o que ele fez? Ele foi buscar água ungida. Com 3 anos, os irmãos vejam. E passou a água ungida no rosto dela, deu para ela beber.
A senhora já sarou? Ainda não. Sabe o que o menino fez? Ergueu as duas mãozinhas para o alto e pediu: Virgem Maria Santíssima, olha para minha mãe, cura ela que eu estou com fome. Faz que ela fique boa para se levantar da cama, que nós precisamos dela, amém. Orou assim, 3 aninhos. Aí ele deu a mão para a mãe dele e falou: levanta, a Virgem Maria já curou a senhora. Irmãos, ela levantou e nunca mais teve esse problema. Era anos e anos que ela sofria com esse mal, não sabia que doença era. E volta e meia ela ficava como que entrevada na cama durante horas, sofrendo, com vômitos, com manchas, surgiam manchas no corpo. E com uma oração à Virgem Maria de um menino de 3 anos. Entenderam? Irmão Aldo sempre nos ensinou que é assim. A Virgem Maria ouve as orações, principalmente dos bons de coração e dos inocentes. Mas quem nos ensinou, irmãos, a crer nela com toda a glória, sabendo todos esses mistérios, foi o Santo Irmão Aldo. Mas, irmãos, quanta coisa, irmãos, eles nos ensinou. Nós não sabíamos, por exemplo, do descanso. Não sabíamos. Que existe um lugar abaixo do trono de Deus, aonde estão muitas almas que não mereceram a glorificação na glória de Deus, mas também não mereceram a condenação. Então foram perdoadas, mas foram levadas para um lugar chamado descanso. Elas não sofrem nada, mas ali elas ficam aprendendo a doutrina. E os anjos vão lá pregar para elas entenderem sobre a santificação, sobre a glória de Deus, sobre a disciplina que há no reino do céu, para elas irem recebendo entendimento e preparo. E elas só vão entrar no céu quando esta igreja subir, arrebatada. Então essas milhões de almas que estão em descanso serão incorporadas ao nosso povo, nos ares, e subiremos todos juntos, para habitar num lugar muito lindo que Jesus preparou para a nossa igreja. Mas quem nos ensinou sobre o descanso? Nós não sabíamos. Foi o irmão Aldo. E muitos mistérios, irmãos, ele revelou. Porque ele é o pastor por excelência do rebanho do Senhor. Ele tem todos os dons: revelação, visão, profecia, dom de arrebatamento, dom de discernimento, dom de curar, de perdoar, de salvar, dom de dominar a pessoa e mudar o pensamento. Ele é um profeta muitíssimo perfeito, porque ele foi formado, irmãos, por Jesus e pelo outro Consolador, da promessa de Jesus. E ele então, irmãos, garantiu a nossa vitória e deixou a igreja preparada. Ele nos avisou, um pouco antes de subir, eu me lembro. E eu não estava sozinho perto dele, não, tinha outros pastores. E ele me disse: vai vir peste. Um pouquinho antes dele subir. Vai vir peste. Eu, na hora, pensei que era nas plantas, porque tem muita peste que ataca as plantações e destrói tudo. Eu pensei: deve vir fome, porque se vier peste nas plantas. Mas olha a peste que veio. Entenderam, irmãos? Ele já sabia. Eu penso que é por isso que Jesus levou ele para o céu. Para garantir a nossa vitória, para garantir a proteção nossa, a nossa fé, a nossa união, e para que a igreja não seja abalada com tudo o que está acontecendo no mundo, principalmente com essa doença terrível. Mas ele deixou aviso. Eu me lembro que ele, com todas as letras, ele falou para nós: vai vir peste. Por quê, irmãos? Porque ele quer garantir a nossa vitória. E também nos revelou como que é o lugar que Jesus preparou para esta igreja. Um lugar maravilhoso que não está sendo habitado, mas está lá à nossa espera. Um lugar amplo, lindo,
perfeito, maravilhoso que Jesus preparou, principalmente para nós, o povo desta igreja apostólica. Então, irmãos, no dia 31 de agosto, nós devemos ter muito amor em nossos corações e crer nesse profeta por excelência e louvá-lo e glorificá-lo, e principalmente, irmãos, com a nossa obediência. Porque eu conheci muito bem o irmão Aldo, nos 44 anos do ministério dele. Aprendi muita coisa com ele. E quando ele via um desobediente, uma pessoa teimosa, uma pessoa rechenta, uma pessoa que não se dobrava à nossa fé e não queria obedecer à disciplina, irmãos, ele nunca condenou. Mas ele nos dizia, igreja é para salvar. Então nós devemos ter misericórdia. E todos nós nos unirmos no amor de Cristo para ajudar a salvar os mais fracos, com o nosso bom exemplo, com os nossos conselhos, com a nossa vida abnegada, não pagando mal por mal. Se uma pessoa te ofende e muitas vezes te persegue, até te prejudica, seja da igreja ou não, o nosso dever, irmãos, como filhos de Deus, nós não somos do mundo, nós não somos das trevas, nós não somos do pecado. Se estamos nesta igreja com fé, nós pertencemos a Deus, ao reino do céu. Então devemos agir de que modo? Igual aos anjos. Os irmãos acham que um anjo de Deus iria aqui, se estivesse presente, recebendo as ofensas, recebendo muitas vezes injúrias e calúnias, eles iam pagar com a mesma moeda? Não. Eles não iam se vingar, eles não iam ter ódio, eles não iam ter rixa, eles não iam ficar magoados, não. Mas o que eles iriam fazer? Eles iriam perdoar, iriam revidar e até procurar ajudar a salvar aquela pessoa. Então não é assim que nós devemos fazer, irmãos? Como apostólicos, como filhos de Deus, como herdeiros dos céus, filhos do Consolador e seguidores do último profeta. O irmão Aldo sempre usou do amor, do perdão, da misericórdia e suportou muita coisa. Nós que somos pastores mais antigos e que vimos de perto o ministério dele, nós vimos quanta injustiça ele suportou. Não foi só no final da vida, não. Quando levantaram tanta calúnia, tanta mentira e tanta ingratidão contra ele. Pessoas que ele mais tinha ajudado se rebelaram contra ele e queriam ver a destruição dele e da nossa igreja. Mas não foi só no final. Nós acompanhamos o ministério dele desde o início, diversos obreiros antigos, e nós sempre vimos nele o amor, o perdão, a misericórdia e o conselho. Porque além de dar exemplo, quando ele via que a pessoa ia poder entender o que ele ia falar, no momento propício, que a pessoa estava calma, querendo ouvir, querendo aprender, então ele dava um conselho ungido. Não exortando e ofendendo, não. Ele dava um conselho cheio de amor, cheio de carinho e repleto de perdão. E muitos ele salvou assim, viu, irmãos? Nós somos provas, nós somos testemunhos, principalmente obreiros, e vimos muita coisa, milagres que ele fez, transformando joio em trigo. Eu dizia que ele era joio, o irmão Aldo transformou em trigo. Porque eram pessoas que entraram na igreja que a gente não dava um tostão por elas. Mas o irmão Aldo foi tendo paciência, foi tendo misericórdia, foi perdoando pessoas que não entendiam o ministério dele. E, portanto, não respeitava ele ao modo que ele merecia. Mas, irmãos, ele fazia de tudo para salvar. De tudo. Ele só excluía mesmo quando a Santa Avó Rosa mandava. Porque eram pessoas que poderiam prejudicar a igreja e até contaminar os outros.
Mas até o fim, irmãos, ele procurava fazer de tudo, perdoava e fazia de tudo para salvar. Então, irmãos, não é só 31 de agosto que a gente deve adorá-lo, mas nós devemos adorá-lo com a nossa obediência, com a nossa santidade, procurando ter consagração e união. Devemos ser um povo bem unido, amando um ao outro, com sinceridade. Não só os obreiros amando-se uns aos outros, os coristas, mas também os membros, os frequentadores. Precisamos ter muita união, porque é a união, irmãos, que faz a força. E um povo bem unido, irmãos, que é fiel e obediente, é a garantia da vitória da igreja. O que a avó mais gostava é de ver a gente cantar os Sempre Unidos. Ela adorava, e ela dizia, agora vocês vão cantar. Lá na Matriz Velha, os Sempre Unidos. E ela via que a gente cantava com fé, o rosto dela brilhava de alegria. Porque ela sempre deu exemplo e ensino de união. Ela nunca ensinou um se vingar do outro, nem guardar raiva do outro, nem ter represália do outro. Não, ela dizia, vocês são irmãos. E às vezes até marido e mulher. Eu cheguei a ver muitas irmãs, e até irmãos que iam na casa dela, pedir conselho. Porque o marido judiava, não queria deixar que ela viesse na igreja, porque o marido maltratava, porque o marido quebrava o rádio para ela não ouvir o programa, queimava a saia porque era comprida. Então, essa irmã ia chorar na casa da avó, e muitas vezes eu estava lá. E ela então dizia, vó, o meu marido me judia, ele isso, ele aquilo, ele o outro. Quando ela acabava de desabafar, a Santa Vó Rosa dizia, minha filha, ele é teu marido, ele é pai dos teus filhos. Quando você casou, mesmo sem perceber, você fez um voto a Jesus, de ajudar o seu marido, de ser companheira, de ser conselheira, de ser ajudadora, de ser cooperadora. Então ele é teu marido. Se ele te trata mal, é porque ele não é apostólico. Mas você é apostólica, você é de Jesus. Você é como um anjo na terra. Então como é que você deve tratá-lo? Com amor. Trate bem dele, perdoe, ajude ele. Coopere com ele em tudo. E quando ele estiver sóbrio, calmo e querer ouvir um conselho, você pode aconselhar. E a tua palavra vai ser ungida e pode calar no espírito dele e você ajudar-nos a salvá-lo. Então, cumpra o teu ministério de esposa, de mãe, através do perdão, do amor, da bondade, da paciência e da longanimidade, porque isso vai te trazer só vitória. Entenderam, irmãos? E eu vi mesmo, ela salvou o marido. O marido entrou no céu antes dela. Por quê? Porque ela teve paciência, teve misericórdia, tratou dele bem e aos poucos a Santa Vó Rosa foi dominando a situação e fez ele entender que a esposa dele estava certa. De ser apostólica, de ser fiel, de ser humilde e verdadeira. E através do exemplo dela, ele acabou seguindo. Começou a ouvir o programa, depois começou a trazer ela de carro na igreja, depois começou também a conversar com o irmão Aldo, a receber os conselhos dele, e um dia ele faleceu, a Santa Avó levou ele para o céu direto. Então, a esposa não foi apostólica, irmãos. Ela não foi como um anjo de Deus, que salvou a vida dela e ajudou a salvar o marido. Então, não é um exemplo para nós? Ela foi vitoriosa e muito feliz e alegre. Ela também entrou no céu, mas muitos anos depois. E sempre firme, vitoriosa e fiel à doutrina e à disciplina de nossa igreja. E sempre alegre. Ela era sempre animada.
tinha sempre alegria no espírito, porque estava em paz com Deus e sabia amar e sabia perdoar. Então, irmãos, é esses exemplos que nós devemos seguir, não só no dia 31, adorando o irmão Aldo no seu aniversário, mas eu digo aos irmãos que a melhor adoração que possamos dar a Ele é a nossa obediência, a nossa humildade, a nossa fidelidade e o nosso amor dedicado de um para com o outro. Todos os nossos próximos são os irmãos e nós devemos nos amar com muita sinceridade, humildade e também gratidão a Deus por nos dar dois santos que nos dão tanta sabedoria dos mistérios do reino dos céus. Então, irmãos, vamos ouvir o último hino que será cantado em louvor ao nosso santo irmão Aldo. A luta vem, mas eu venço. Vem me desanimar. A luta vem querer me dominar, mas eu sou forte porque sou um apostólico e a minha arma é a oração, e vigiando e orando todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel, e assim fazendo, caminhando vou pro céu, e vigiando, orando todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo.
vã poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor, meu santo Aldo, profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Eu convido a igreja para ficar em pé. Agradeço muito a atenção de todos e também aqueles que nos acompanharam através da internet, também ao coro, aos regentes e aos obreiros, a minha gratidão por termos realizado em paz mais esta reunião. Todos de braços erguidos e cabeças curvadas, em sentido de oração, nós vamos orar. Santíssimo Primaz, amado irmão Aldo, nós precisamos, irmão Aldo, do Senhor todos os instantes da nossa vida. O Senhor é a garantia da nossa vitória. O Senhor é o nosso consolo, a nossa alegria. E mesmo nos momentos de luta e de dificuldade, em nome da Santa Vó Rosa, o Senhor, irmão Aldo, nos dá consolo, nos dá força, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Nos dá também o dom do perdão e nos ajuda a sermos amorosos, caridosos, perdoadores e também a cultivarmos união e paz em todos os corações. Tudo nós devemos ao Senhor, irmão Aldo. A garantia da nossa salvação está em tuas santas mãos.
Recebe por tudo o nosso louvor, a nossa glorificação, a nossa adoração. E eu apresento ao Senhor as orações destes teus filhos, as suas necessidades, tudo o que eles te pedem, tudo o que eles precisam. Sei que o Senhor sabe melhor de nós mesmos o que mais necessitamos. E peço, irmão Aldo, que o Senhor nos dê toda a vitória. Peço também a cura, a saúde, o emprego, a paz nos lares, a união nas famílias. Que o Senhor dê muita fé a todos os corações apostólicos e que possamos estar em união bem firme neste santo caminho, obedientes e santificados e dignos da tua presença em nós e da guarda dos teus santos e anjos. Irmão Aldo, também eu te apresento estes cujos nomes escritos se encontram nessa caixinha de oração. Eu peço por eles, irmão Aldo. Eles colocaram aqui esses pedidos com muita fé, com muita esperança, confiando no teu poder. Eu rogo que o Senhor abençoe e realiza milagres na vida dos teus filhos, na vida do teu povo, dando assim provas do teu grande amor e do teu enorme poder de profeta dos tempos do fim. Amados irmãos, recebam assim a bênção, a unção, a graça e a virtude que o santo irmão Aldo, em nome da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria, de Jesus, do nosso Deus e do Divino Espírito Santo, está derramando neste instante a sua bênção sobre nós todos. Tenham todos muita paz, consolo, alegria, fé e coragem neste santo caminho hoje e para sempre.